Então, minha gente, vamos lá para mais uma conversa. Eu e João estamos aqui e sempre aquele preparo inicial dizendo, tá, e aí, o que que a gente vai conversar? E aí, muitas ideias, sempre aparece alguma, alguma coisa real e verdadeira. E aí, a partir dessa realidade, surge um tema, né? E aí, hoje eu me lembrei de uma coisa bem interessante que aconteceu comigo alguns meses atrás, que é uma cena real e que se conecta um pouquinho com o início da nossa conversa hoje, né? E eu vou relatar a cena e aí, a partir disso, a gente Conversa. conversa o que tiver, o que aparecer, o que surgir. Uns meses atrás, ali pelo meio de 2022, eu passei muito mal à noite. Eu acordei, fui ao banheiro e aí, quando eu voltei para continuar minha noite de sono, eu senti um mal-estar muito grande, algo indescritível, súbito, indescritível. Assim, o Gilvan perguntava para mim, mas o que que tu tá sentindo? Eu falava, eu não sei explicar. E aí, era um mal-estar muito grande. Depois, investigando, eu soube que eu tive uma crise aguda, súbita, rápida de labirintite. Mas tive que fazer várias investigações para descobrir que era isso. E fiquei super bem depois. No entanto, após esse mal súbito, no dia seguinte eu tinha uma consulta com o meu acupunturista. Com o meu acupunturista, com um acupunturista que eu frequento. E aí, quando eu cheguei, normalmente ele faz uma pergunta, como está se sentindo? E eu relatei o que tinha acontecido naquela noite, naquela madrugada. E ele já tinha feito, claro, uma anamnese comigo e ele sabia do meu histórico familiar. E aí ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou: "Eu não vou te tocar hoje". Eu falei para ele: "Por quê?". Ele falou: "Porque com o teu histórico familiar e com todas as mortes súbitas que acontecem na tua família, a gente não sabe se um dia antes de morrerem os teus familiares não sentiram isso que tu sentiu essa noite". Quando ele falou isso para mim, eu falei: "Uau, é verdade?", né. Muitas pessoas da minha família morrem jovens, não não muito jovens, mas não alcançam a expectativa de vida do tempo deles e morrem subitamente. Um dia estão vivos, uma hora estão vivos, na hora seguinte morreram, né. Minha família materna. E quando ele disse isso, a gente não sabe se o que tu sentiu essa noite não é a mesma coisa que os teus familiares sentiram no dia anterior à morte deles. E por isso eu te sugiro que tu vá a uma emergência cardiológica, cardíaca, não sei como fala, uma emergência para ver as questões do coração e também numa emergência neurológica para ver as questões relacionadas a AVC e tudo mais. Eu falei, uau, a vida encosta e talvez tenha encostado nesse momento na morte. A vida encosta sem aviso prévio. A vida pode ter encostado essa noite sem aviso prévio na morte, né? E aí eu levei bem a sério essa orientação dele. Fiz as investigações, tanto é que me dei conta depois que eu tinha tido uma crise aguda de labirintite. Minha saúde se estabilizou, fiquei, né, razoavelmente bem. Mas, naquele momento, então, quando eu fui para a clínica, para a investigação cardíaca, e que eu vi muitas pessoas, da minha idade,
outras pessoas bem mais velhas do que eu, mas todo mundo ahn, com a sua própria vida encostada de alguma forma na finitude, essa foi uma experiência muito forte para mim, né? Muito interessante, porque eu senti muito perto o quão frágil é a nossa permanência aqui, né? E o tanto de vulnerabilidade que a gente está imerso numa piscina de vulnerabilidade, mas a gente fantasia, e isso talvez seja bem saudável, né? De que não é tanto, né? Então, enquanto a gente conversava, foi essa cena que me veio hoje. E achei que era um bom jeito de a gente ir por algum caminho que talvez nos favoreça nessa conversa. Pois é, eu tô aqui, tô te ouvindo, né? Hoje eu tô com a minha saúde também dando uma passeadinha, assim. Uhum. E eu me lembro, Hoje hoje especificamente. especificamente, é. Aí, e é tão interessante, assim, né? Não é um lugar que eu fico confortável. Eu não consigo ainda estar tudo bem, vamos passar, o que for vai ser, né? Então, traz sempre uma atenção. Aí eu me lembro, no começo, no final do ano passado, eu tava com a minha tia lá que eu tava ajudando ela a fazer uns negócios lá, e eu já... ano passado foi um ano que me desafiou De instabilidade. muito, Uhum. e em questão de saúde, assim, né? E eu me lembro que eu tava lá, e desde o ano passado eu começo a perceber que as questões de saúde me balançam mais. Me balançam num lugar que antes não me balançava, porque eu me achava muito invencível, assim, né? Aí eu tava lá falando com a minha tia, tia, tô sentindo isso assim. Ela começou a rir da minha cara. Uhum. Eu falo assim, vocês homens são todos uns frouxos mesmo. Ela já É foi para a qualquer... generalização. Você... Em se Qualquer... tratando de doença, os homens são. Tudo frouxo. Aí eu fiquei pensando nisso e tal. E é, eu me lembro que na época eu fiz algumas correlações assim, né? O Hellinger fala, né, que as mulheres elas têm uma ligação com a morte mais profunda do que os homens, pela questão de parto, Isso. gestação e tudo mais, né? Uhum. A É, gente encosta, pela questão é, da gestação, a gente encosta muito nesse é, lugar de vulnerabilidade, né? é. E, e ao mesmo tempo eu fico pensando um pouco nessa... Quando tu tá numa questão de saúde, e de alguma forma tu tem uma informação interna, ó, não tá bem, tem alguma coisa que tá fora do lugar e, né, fica nessa incerteza. É, parece meio fatalista, porque nesse momento eu só tô com mal-estar. Uhum. Mas Só um é mal-estar. só um mal-estar. Mas parece que é quando tu chega realmente dar uma encostada nesse fim, né? Uhum. E encostar no fim dá esse fim não é tipo, não é um domingo, que Não depois vem é? uma segunda. Ah, não é um domingo que depois. É, Domingo acaba, mas vem vem segunda. segunda. Uhum. Esse fim não é isso. Aham. Esse fim é passa a Uhum. régua. Sim. É, até onde a gente sabe, pelo menos, né? É, dentro do nosso nível de consciência, né? É isso, passa a régua. Passa a régua. E daí, nessa hora que tu imagina que esse passar a régua pode estar se encaminhando ou estar mais próximo de acontecer, Uhum. isso coloca meio que tudo em perspectiva, assim, né? Porque é muito interessante, né? A presença da morte, ela deixa a realidade muito clara, assim, né? Então, o que é plano não realizado não vai se realizar. Tá meio fatalista porque eu só tô com mal-estar. Gente, olha, a gente Essa, não tem um mas, diagnóstico, mas não se preocupem, tá tudo bem. é só um exagero didático para que Isso, essa conversa fique possa ir adiante. incrementada. Aham. Mas é justamente isso, perceber que esse fim, ele, de novo, ele não tá aberto à negociação. Quando Uhum. ele vier, ele vai vir. E Uhum. o que foi feito, o que não foi feito, não foi feito, o que não, sabe? E hoje isso é um lugar que, puta, é estranho chegar nesse lugar assim, sabe? Uhum. Desafia bastante, sabe? Uhum. Eu não sei se eu tenho ainda
Não sei se eu já cheguei nesse lugar de compreensão verdadeiramente do que é esse movimento. Assim. Uhum. Sim. Então é interessante isso. Como lidar com a Eu falo, me dá vontade de rir, porque tá fatalista demais. De novo, pessoal, é só um mal-estar. Sim. Mas, como eu fico imaginando, né? Pessoas que realmente passam por isso, por exemplo. As pessoas que têm um diagnóstico de câncer, uma doença terminal, questões que claramente estão colocando ela em contato com o fim, né? Uhum. E colocando a vida realmente em risco, Sim, né? em risco. Uhum. Como estar em paz com isso, né? Como caminhar para que isso também seja um bom momento dessa vida, né? Uhum. Sim. E algumas pessoas conseguem fazer isso, né? Uhum. Algumas pessoas conseguem. Algumas pessoas, e aí o adoecimento tem essa promessa desse treino, Uhum. né? Uhum. O adoecimento, mas as mortes súbitas, essas que são só morte, não deixam a oportunidade do treino, né? Uhum. Para Uhum. que tu consigas, através de um tempo de tratamento, confiar Uma cura é que possível. uma cura é possível ou perceber que o fim, que há necessidade de se preparar para o fim, Uhum. né? Uhum. Então, o que acontece com muitas pessoas e aconteceu muitas vezes no meu sistema materno é que a segunda-feira para muitas pessoas não chega, Uhum. né? O domingo é o último dia, sem a perspectiva, sem a expectativa sabida, né, de uma segunda-feira, que é uma possibilidade que existe para todos nós, existiu para mim mais fortemente naquele momento e eu agradeço muito ao cuidado desse terapeuta que me atendeu. Quando ele me diz isso, ele me dá uma informação muito precisa e clara de uma necessidade de cuidado. Então, isso acontece para muitas pessoas. No entanto, nós que temos o histórico familiar, como eu, e nós que não temos o histórico familiar, não nos atentamos para isso, né? Então, às vezes, um mal-estar como esse que tu sentes é um convite da vida para esse treino mesmo. Então, não é fatalista, é exagero, mas ao mesmo tempo não é, né? Uhum. Porque pode ter nesse teu exagero, nesse teu senso de fatalidade, pode ter mesmo um treino, pode ser mesmo Uhum. um treino, Uhum. né? É interessante porque eu vejo assim, eu nunca tive eu nunca me senti com doenças do jeito como eu tenho me sentido depois que Uhum, meu pai faleceu. Eu sempre tinha muito uma confiança assim, estou doente, meu corpo vai dar conta e vou melhorar. Então eu quase uhum, nem prestava atenção. sim. Fazia minhas coisinhas, É, deixava. essa é a, Esse é a o. regalia da juventude, Não, mas é né? uma maravilha. É uma maravilha. Sim. É assim, meu corpo vai dar conta. Não todos os jovens, né? Mas É, digo, generalizando, os jovens têm e, esse funcionamento. e quando o meu pai ficou doente, ele me apresentou uma coisa diferente. Foi uma Uhum, doença grave do meu pai. Né? Ele teve leucemia. Entre o diagnóstico e o falecimento dele foram 4 meses. Foi bem uhum, rápido. é, E, e foi interessante porque o meu pai tinha a relação com a saúde do mesmo jeito que eu tinha. uhum. Invencíveis. Tá. A gente A vai. gente não morre. A gente será elevado aos céus em algum momento, mas não morreremos. É, e daí o meu pai passou, quando ele recebeu o diagnóstico, tal, 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 aí eu comecei a acompanhar o momento que a ficha foi caindo para ele, né? E daí teve momentos que ele ficou um pouco mais
Eu via ele um pouco mais perdido, assim, ele não estava se Uhum. conectando com o que estava acontecendo. Teve momentos, não era um desespero, mas era uma coisa assim de não é descontrole Mas de um desconforto grande. isso, né? Uhum. É, e depois até o falecimento dele, assim, foi bem interessante. A gente tava bem no grosso da pandemia, então já tinha uma coisa meio Uhum. de afastamento, de não ficar junto, e meu pai precisava. E muitas pessoas morrendo mesmo. Então, quer dizer, a morte já estava ali passeando, né? A humanidade toda tá passando por isso agora, porque Uhum. tá com todo mundo essa companhia hoje, né? Uhum. E, e eu me lembro que quando, no último fim de semana que eu fiquei com meu pai, eu fiquei de sexta à noite até segunda de manhã. E na segunda noite ele faleceu, né? Uhum. E durante o sábado ele já começou a variar um pouco, assim. A mente dele Uhum. já estava um pouco em outro lugar. Sim. Ele já não estava tão aqui junto com a gente e tal. Uhum. E eu me lembro que eu me propus internamente, eu quero ser uma boa companhia para ele neste momento. Eu Tá. não vou ficar, vamos viver, vamos viver. Vamos viver. Não, Vou acompanhar o. foi difícil, mas foi o que eu fiz, assim, eu falei, Aham. vamos lá. E daí tu começa a ver esse processo mesmo, sabe? Da vida se extinguindo, das coisas indo embora, tal, tal, tal. E, e eu não sei se o acompanhar isso que trouxe um pouco essa. Esse temor. Sabe? Porque Uhum. muda. De uma hora para outra pode mudar, assim, tudo, sabe? Sim. Uhum. Então, não sei. Mas enfim, tô falando tudo isso. Interessante tu tocares nessa variação, né? Nas tuas duas percepções, né? Antes do adoecimento e do falecimento do teu pai, e agora, né? Uhum. Então, agora, depois que isso aconteceu, Parece que tudo é 4 meses. Daqui a 4 meses. parece que tudo vai ter só 4 meses de gestão, né? É. E esse é o jeito que a nossa parte mais frágil, mais vulnerável, a nossa consciência infantil lida Uhum. Uhum. com essas questões, né? Assim, de nós não querermos contato, até que a gente tenha o contato, né? Uhum. Aconteceu também agora, sincronicidade mesmo, vindo para cá, é, eu estava na companhia da minha neta de 11 anos e aí a gente esqueceu uma chave, tivemos que fazer um rearranjo no nosso planejamento. E aí ela falou: "Ah, meu Deus, não sei o quê", deu uma reclamadinha. Aí eu falei para ela: "Tudo tem jeito na vida, só uma coisa não tem jeito, né?" Aí ela falou: "Eu sei, mas não vou falar." É engraçado, Então né? ela sabia do que eu estava Aham, falando, né? aham. A minha frase é: "Tudo tem jeito na vida, só para morte que não tem." E aí ela já interrompeu dizendo: "Eu sei do que tu estás falando, mas eu não quero falar sobre isso, não quero nem falar essa palavra, né?" Uhum. Então, aos 11 anos, na nossa consciência infantil, nesse jeito em que a gente tem mesmo essa fragilidade toda nos cercando, a gente não quer falar mesmo. Então, Uhum. faz muito sentido que, no geral, enquanto muitos jovens ou já mais velhos, mas ainda deixando a nossa consciência infantil se expressar, a gente não queira mesmo não queira saber nem tocar nesse assunto, né? Até que então, em algum momento, A a vida vida atrás. traz essa informação, Uhum. né? Uhum. E às vezes traz essa informação com uma vivência tão próxima como a tua, né? Acompanhando alguém que falece, né? Alguém que vai fazendo aos poucos o seu caminho para o fim, Uhum. né? Isso é treino,
né? E um mal-estar como esse pode ser um treino, aquilo que eu senti naquele dia, e aí me faz tomar um pouco mais de cuidado comigo, mas também me faz pensar muito mais vezes na morte, na finitude, no fim, do que se a gente não tem nenhuma notícia. E quando a notícia sobre o fim não é próxima o suficiente da gente, a gente não se sensibiliza tanto, nós não nos sensibilizamos tanto, né? Há uma guerra, há uma pandemia, há um nível talvez grande de violência, né? Há povos sendo dizimados, no entanto, é muito longe da gente. Assim, equivocadamente a gente acha que está longe da gente. Porque, na verdade, é também a nossa morte, Sim, né? De sim. alguma forma. É também uma morte para cada um de nós. Só que nós não temos esse senso bem formulado dentro de nós, então a gente nunca se apropria dessa informação. Então, é necessário que alguém bem perto seja dizimado, alguém bem perto faleça, se despeça, para que a gente diga: ah, isso existe, isso acontece, né? E foi bem por aí mesmo, assim, né? Porque Uhum, tem uma coisa de que a vida é garantida, parece, né? Às vezes até que essa informação chega de forma clara, assim, né? A está gente garantido. tá garantido, tá ali. Uhum, Né? A gente não se dá conta. E é bem interessante isso que tu fala, né? Porque num nível maior, e se a gente, claro, a nossa base aqui é sempre a base sistêmica, né? uhum, Mas, em última instância, nós somos um sistema, mesmo para além sim, da família, né? para além. Como bairro, como cidade, como país, como cultura, sociedade, planeta, Como humanidade. como humanidade. E, e eu acho que essa é uma informação, é tão interessante, né? As pessoas que estudam sobre a morte sempre falam, né? Que se tem algo que nos deixa iguais aos outros é a morte, né? Uhum, É, e quando a gente não tem essa informação, a gente ainda vive mesmo como um ser separado, né? Um ser extremamente individual, né? individual. Né? Uhum, A morte tem essa coisa. Eu já tive a oportunidade tanto de acompanhar quanto de estar em algumas situações, por exemplo, em hospitais ou asilos que tem pessoas que já estão fazendo seu processo, né? uhum. E Faz no seu processo de de morte. morte. Já fizeram seu processo de vida e Já, e agora estão agora estão fazendo o processo no de outro morte. caminho. Uhum, E é interessante como esse assunto desperta uma conduta diferente nas pessoas que estão nesse ambiente. uhum. Tem um lugar muito mais humano, assim, né? De Sim. tipo, não é ele que está fazendo, somos nós que Uhum, estamos vivendo, porque esse processo vai me pertencer em algum momento também, sim. né? E o oposto disso, que é o não estar em contato com essa informação, eu acho que é bem isso que tu falou, que traz Uma dor. Ai. traz uma é isso, é uma individualidade fantasiosa, assim, né? Uhum. Uma coisa Ah, eu, 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 eu. eu invencível. É, Né? E percebe, né, o quanto que estamos nós dois aqui conversando sobre um assunto de certa forma corriqueiro. Mas percebe como esse assunto corriqueiro, a morte fazendo parte da vida, traz uma densidade, uhum, né, para os nossos corpos, para a nossa emoção, uhum, né? Então, é assim, ainda é assim, mas não precisa necessariamente ser assim o tempo todo e uhum, para sempre, para uhum, mim e para ti. Então, me lembro de duas coisas agora. Uma é que com esse acesso tão precoce à morte que aconteceu comigo, né? Viver
ver muitas pessoas morrerem. Muitas, desde muito cedo, né? Pessoas próximas, um dia morrem. Então, há muito eu tenho... Muito precocemente eu tive essa informação. E aí, o que acontece comigo muitas vezes? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fiz 50 anos, além de tirar minha carteira de motorista, Ué, não é aos 18? não é? Não é aos 18? Eu fiz um ensaio fotográfico. E aí, fiz um ensaio fotográfico bem personalizado para comemorar os meus 50 anos. E aí, a fotógrafa que eu escolhi, uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu recomendo muito, é Soninha Will. Ela fez uma entrevista comigo para a gente se preparar, porque eu queria fazer um ensaio em vários lugares que eu queria que o meu ensaio fotográfico contasse que eu sou uma manezinha, né? Então, a gente escolheu vários lugares para tirar as fotos externas. E aí, eu falei para ela, o primeiro lugar que eu gostaria que as fotos fossem feitas é no cemitério do Itacorubi. Aí ela falou... Eu achei que tu ia falar Santo Antônio de Lisboa, Não. ingleses, alguma coisa. Não, a gente listou Mercado Público, Lagoa da Conceição, Pântano do Sul. E eu falei, cemitério do Itacorubi. A Soninha falou, cemitério? Eu falei, claro. Primeiro que eu acho o cemitério do Itacorubi lindo. Tem alguns túmulos no cemitério que eu visito sempre, que não são dos meus parentes, mas que eu considero monumentos artísticos muito bonitos, antigos, bonitos. E porque ali é um lugar de tanta paz e de tanta contemplação que eu quis tirar algumas fotos lá. E sabe que são as fotos mais interessantes do meu ensaio fotográfico. Então, a gente foi no cemitério um dia, era inverno, estava nublado, e a gente fez fotos lindas ali, né? E as pessoas, quando abrem esse álbum, se surpreendem, porque... Tem um anjo aqui do lado da Eva já. Tem, bem isso. E, então, essas fotos, eu me orgulho muito dessas fotos, porque elas contam bastante sobre quem eu sou, né? E quem eu sou diante da vida e diante da morte, né? Então, eu vejo, e muitas pessoas... E para isso precisa o tempo passar também, não é assim? Uhum. É possível a gente ver muita beleza na morte. Eu tenho uma sensação que a gente pode ver beleza na morte enquanto nós estamos vivos, né? Porque é bem possível que também, se houver algum outro tipo de constituição para nossa alma, digamos assim, é possível que a gente também veja muita beleza na morte depois da vida, né? Não sei. Então, isso é algo... isso é quase um relato, assim, que conta bastante de quem eu sou diante dessa experiência da morte, né? Não sei como será, não sei o quão assustador será quando for a minha morte, né? Enfim, Eu vou mas... tentar negociar quando chegar pra mim. Tu vai falar o quê? 10 aninhos mais, pelo menos. Ah, mas aí imagina, 10 aninhos mais, aí tu vai saber quando vai ser o fim. Também é verdade, algo... né? 10 anos de sofrimento. Né? Também é algo... Não, eu tô brincando. Também é algo a se considerar, né? Uma coisa que eu tô aqui te ouvindo e eu acho que... Porque a morte por si só é um mistério, né? Então, isso já assusta para a maioria das pessoas. Sim. Aliás, para a maioria das pessoas na nossa cultura, porque tem várias culturas que lidam com isso de uma forma muito mais leve. E a outra historinha que eu tenho para contar é sobre uma outra cultura e acho que é interessante também. Mas uma coisa que me veio agora, assim, à medida que a gente estava conversando
Colocar a morte no nosso campo de visão é quase um lembrete do quão longe tu tá da tua própria vida. Porque daí tu começa a perceber, porra, eu tô vivendo numa imagem, Uhum. a minha vida tá aqui embaixo e eu não chego nela. Aí quando vem a perspectiva de vai acabar, aí vem um pouco, né? Mas e o que que eu fiz da minha vida, né? Uhum. Pra chegar nesse ponto. E eu acho que isso às vezes é um lembrete que dói mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente tá tão longe daquilo que é verdadeiro, né? Daquilo que é verdadeiro em qualquer sentido. Mas Uhum. verdadeiro mesmo, aquele impulso que vem de dentro, né? E quando chega a mensagem da morte, só vem um arrependimento, assim, uma coisa, Uhum. vai acabar já Já acabou. e eu A nem festa aprendi 10%, acabou. não A aprendi festa ainda. acabou e eu passei uma boa parte dessa festa prestando atenção em algo que não era interessante, Isso, né? isso. Ou eu passei um bom tempo dessa festa dedicando a minha atenção para uma questão que não faz sentido no meu, não fazia sentido no meu agora, nem no meu antes, nem no meu depois. Puxa, por que que eu É. fui, né? Por E isso isso que assusta, não assusta? isso, por isso que aí então é a grande importância de nós estarmos muito conectados com o aqui e o agora, né? Que a gente cada vez mais qualifique a nossa presença para que a gente não tenha essa sensação de passei um bom tempo da festa numa conversa vazia. Uhum, uhum, Ai, passei um bom tempo da festa só comendo. Ai, passei um bom tempo da festa não me divertindo, uhum. né? Que seria usando essa analogia com a vida, é passar um bom tempo dessa festa, que é a vida, com a presença qualificada, né? Uhum. Prestando atenção, sabendo. Porque isso é um confronto, né? É uma hora que essa informação te deixa tu de frente contigo mesmo e daí tu começa a ver, porra, Uhum, quanta coisa fora do meio do lugar, assim, né? uhum. E é doido, assim, né? Pô, a morte, eu acho que tem essa coisa da liberação final, né? Porque Tô prestando atenção, vai a lá. partir do momento eu imagino, né, que a morte chega, muita coisa perde sentido, né? Uhum. Coisas de valores, sei lá, muitas coisas. Coisas que seria que se a gente não estiver prestando atenção, faz É, sentido. coisas artificiais, na verdade, né? É. A gente pode até, talvez, falar aqui dos condicionamentos que a gente tem, assim, né? Uhum. É, e eu sinto assim, né? Por exemplo, a gente tá num tempo que é muito mais esperado algo de nós do que uma permissão para tu viver dentro de um contato maior contigo, Sim. né? Então, é esperado como é que a gente se põe no trabalho, é esperado como é que a gente se põe nas relações, é esperado como é que a gente se põe na família, Mas como tu te põe contigo. é. E daí esse condicionamento vai te levando para um lugar que não é a conexão com o teu impulso de vida, Uhum. né? Então, quando chega nessa uma informação como essa aí que é confrontado por ti mesmo em relação a isso, dá um tipo, Onde foi que eu me perdi? e o que Uhum. que eu tô fazendo aqui? Porque eu tô Uhum. começando a ter percepção que nada disso me valeu muito a pena. Adiantaram a cena, assim, né? Isso é. Passaram a cena rápido pra frente e É. eu, né? Então é interessante Que isso também. susto, né? Que susto quando a gente, então, tem essa percepção. É, me lembrei agora daquele filme. Me lembrei de dois filmes já, mas um que eu me lembrei agora. Puxa, eu não vou saber o nome. Mas a gente sabe. É aquele filme em que dois senhores se conhecem num hospital, eles estão em tratamento, Antes de partir, não é? antes de partir. O Jack Exatamente. Nicholson Jack e Nicholson o Morgan Freeman. e o Morgan Freeman. Antes de partir. Então, eles se conhecem ali num tratamento, talvez já se conhecessem antes, mas enfim, o reencontro ou o encontro é num tratamento, e ambos têm, já são senhores, e ambos têm um tempo de vida. E eles sabem disso, né? Porque, inclusive, em outras culturas, como a gente já falou antes, os médicos contam para os próprios pacientes que eles vão morrer, né?
na nossa cultura é que isso às vezes não é feito, talvez agora já seja mais. E aí eles se dão conta que vão morrer e aí eles fazem uma listinha das coisas que eles não fizeram ainda e que eles gostariam de fazer, né? E aí eles saem pela vida fazendo essas coisas. E um dos itens da lista do personagem do Jack Nicholson é ganhar um beijo da garota mais linda. Algo assim, né? E aí esse beijo da garota mais linda esse desejo de ganhar o beijo da garota mais linda o faz entrar em contato com a filha, que tinha já uma filhinha, a neta dele então, e que ele não conhecia, porque ele não se relacionava mais com a filha, né? E aí ele faz esse movimento de ir até a filha para ganhar o beijo da garota mais linda, que no caso é a neta. Esse é muito cheio de poesia, né? E ilustra muito bem isso que tu estavas falando, que é essa sensação de que a cena foi adiantada, mas existem esses jeitos de a gente retroceder a cena, né? E fazer coisas que a gente ainda não fez. E nesse sentido, talvez eu tenha que fazer a minha listinha hoje. Tu tenhas que fazer a tua, né? Quem está nos ouvindo tem que fazer a sua, Marcelo tem que fazer a dele, porque são coisas que a gente ainda não fez e que talvez a gente ainda queira muito fazer e que a gente tem que fazer para não ter essa sensação de que Algo perdemos, ficou para trás, né? que algo ficou para trás, né? Então, às vezes não é nada tão mirabolante, mas é ganhar o beijo da garota mais linda, né? Então, me lembrei desse filme antes de partir, que acho que vale a pena rever quando o assunto é esse, né? E me lembrei de, claro, Viva, a Vida é uma Festa, que também é um filme que fala bastante da morte, é um filme com uma pegada sistêmica muito interessante, e fala de como os mexicanos celebram o Dia dos Mortos, né? Que, de uma certa forma, é bem diferente do jeito que a gente celebra, porque lá parece, né, ao menos no que a gente vê no cinema, é algo mais diferente. solto, alegre, talvez, né? Enfim. E fala lá uma coisa muito interessante, que é alguém só morre quando nenhum vivo lembra dele. Então, a morte só chega realmente, e aí eles fazem uma alegoria muito bonita, que é o morto vai para um lugar muito abaixo de onde ele está, quando ele não é mais trazido na memória de ninguém que está vivo. Então, a morte só acontece de fato quando os vivos se esquecem. Né? Então, isso é muito interessante. Só pra puxar um ganchinho, né? Eu não sei porque, mas faz 2 semanas que tá vindo direto nos meus feeds de redes sociais e tal. A frase assim: faça o que você quiser fazer, porque depois que você morrer, ninguém se lembrará de você depois de não sei quanto tempo. Quanto tempo? Vai passar. Ele falava assim: em 24 horas, tua família vai estar chorando. Em 1 mês, teus não sei o quê. Em 2 anos, jamais ninguém lembra de ti. Eu fiquei prestando atenção assim. Eu sei que o cara tava tentando falar ali, né? Ele tava falando, cara, te solta, vai viver a tua vida, porque não tem. Mas ao mesmo tempo, daí, a partir dessa experiência com o pai, eu vi que isso não é verdade também, né? É bem isso que tu falou, assim. Para aqueles que têm um vínculo forte contigo, tu permanece em algum lugar vivo, né? Sim. Por exemplo, claro, isso vai mudando com o tempo. Hoje tem dias que eu não lembro do pai, mas pelo menos uma vez por semana me vem ele na mente, assim, né? Então ele não morreu? Mas é bem isso mesmo, assim, porque tem um negócio de... Existe uma continuidade através daquilo que a gente também deixa no mundo, Isso. né? Nós somos impactados. E, claro, em algum momento nós vamos ser esquecidos, mas não é tão também fatalista assim, né? No sentido, ninguém se importa com você. Não, não é verdade. Não. As pessoas se importam. E às vezes a gente nem sabe, porque esse importar
vem de um outro lugar, Uhum. né? Eu, por exemplo, quando meu pai estava vivo, eu não ligava para ele todo dia. Mas faz já uns bons 3 anos que praticamente todo dia eu lembro dele. Sim. É. Tá. A vida é uma garantia sempre, né? E, então, os filmes, essa, essa, essa história aí que vem bastante, que tá vindo bastante no teu feed, então, um bom lugar pra gente dar uma paradinha e refletir. E aí me lembrei de uma historinha do Osho, que é bem interessante sobre a morte, que eu posso contar daqui a pouco. E também me lembrei que no domingo, então agora, a gente está na quarta-feira, então há 2, 3 dias atrás, eu saí com os meus netos para almoçar e aí eu falei algo para eles e eles que eu gostaria até de me lembrar agora, mas não estou lembrando o que que é. E aí eles falaram: "Ai, vó, tu sempre fala isso." Aí eu falei para eles: essa é uma das histórias que eu quero que vocês contem para os filhos e para os netos de vocês. Eu quero que um dia vocês estejam sentados na mesa com os netos de vocês, com os filhos, e que vocês A digam: minha a avó avó Eva, sempre contava que a que... gente saía de carro, falava blá, 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 blá. Então eu falo isso sempre porque essa é uma história que eu quero que vocês reproduzam, que passe para frente. Né? Então, também, de novo, é esse lugar em que a gente vai fazendo com que a nossa memória fique ativa naqueles que estão Uhum, conosco nesse momento. uhum, Né? Então, isso também é importante, de a gente criar esse lugar onde a imortalidade a gente vai ser brindado pela imortalidade, que é no coração, na memória, nas palavras daqueles que ficam depois de nós, uhum, uhum. né? Inclusive porque essa é uma das frases de cura, né? Das terapias sistêmicas e das constelações, né? Uma frase de cura das constelações é: aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, você, que já não está mais aqui, segue comigo no meu coração, Uhum, uhum, né? Ou então, uma outra frase de cura sistêmica é: em mim você segue, né? Que vai de novo, né? Mais uma vez a gente vai refletindo que vai ao encontro de toda essa ilusão de imortalidade, mas que não é ilusão nem fantasia, porque a gente continua vivo. uhum. Nós continuamos vivos no coração, na memória, nas histórias daqueles que permanecem depois de nós. Isso é muito Por verdade. isso que fazer história É, é importante, né? isso é Então, a muito... imortalidade é uma realidade. Uhum, Só que não a imortalidade dessa que a gente fala: continuei para sempre, né? Assim, tipo, Benjamin aham. Button, né? Que É, esse nasce velho vai ficando velho e novo. vai rejuvenescendo. Não é essa. Aham, Não é aham. essa imortalidade. Mas essa imortalidade hum, essa imortalidade que não é uma fantasia, é uma realidade. No entanto, ela não é palpável. Uhum, E talvez a gente não vá testemunhar. uhum, uhum. A gente não vai testemunhar porque a gente não vai estar nessa configuração, né? Mas Isso é bem verdade. Assim, em né? vários momentos já eu me peguei trazendo o pai na minha mente para tentar encontrar alguma luz numa situação que eu tava meio confuso. Assim, tá, Óbvio. o pai já fez isso, o pai já fez aquilo, O não que sei ele faria? o que que ele O faria. que ele diria para mim? E já fiz isso também durante o trabalho com o nosso querido Hellinger. Eu assim, Uhum. opa, tá, vamos ver, para E onde que eu aí, devo ir? Não Bert sei. Hellinger? Vamos ver o que que Hellinger já fez aqui nessa situação. Então é Sim. interessante, né? Porque os que foram, e eu acho que principalmente depois da morte, eles viram um parâmetro muito profundo. Porque aí eu acho que tira os espinhos do relacionamento concreto, tu só fica Uhum. com o valor daquela pessoa mesmo, O sabe? valor.
claro. E isso Uhum, permanece, né? sim. Por exemplo, eu não conheci o meu avô, o pai do meu pai. Uhum, E dentro do meu sentir, eu sei que ele volta e meia me aparece de algum sentido assim, né? Eu lembro dele, fico imaginando o que ele fazia e tal. uhum. Então Como ele é como era. ele era. Então é interessante isso, né? Tem uma coisa de é uma imortalidade não individual, não é deste Isso, corpo. não é essa a imortalidade, né? E aí, nesse sentido, é muito, muito interessante nós percebermos que, o, que a gente está equivocado, mas que o nosso equívoco, ele só está existindo porque a gente não deu ainda uma Uhum, refinadinha no nossa, na nossa percepção e na nossa observação da vida. É quando a gente observa um pouquinho mais, fala, claro, faz sentido isso. Nós somos imortais, uhum, porque sempre haverá um de nós, uhum, né, à frente, uhum, né? Alguém que não teve filhos, haverá um de nós? Haverá, porque haverá um sobrinho, haverá o sistema o sistema, vai o próprio adiante. sistema, Uhum, né? Então, a imortalidade existe, uhum, é verdade. Nós somos imortais, uhum, né? Não do jeitinho romântico que nós gostaríamos, não é desse jeito, mas uhum, né? É uma realidade. E nisso a gente pode descansar um pouquinho a nossa ansiedade. Descansar, repousar a nossa ansiedade nessa perspectiva de que somos imortais e continuaremos, né? Enfim. Bom, muitas coisas já me passaram pela cabeça, porque esse é um tema que eu amo, que eu gosto bastante, né? Mas tem então essa história que ficou bem forte aqui para mim enquanto a gente conversava, que é uma história, uma das alegorias que o Osho usa para falar da morte. O nome desse texto é Risada ou Gargalhada. Acho que é Gargalhada. E é interessante porque ele usa como título do texto Gargalhada, mas para falar da morte, né? Então ele fala que três sábios andavam pelas vilas, peregrinando e fazendo as pessoas rirem. E eles eram sábios, palhaços, ou palhaços sábios. Então, eles andavam pelas vilas, parando e fazendo uma apresentação com o objetivo e o intuito de fazerem as pessoas rirem. E aí, quando eles chegaram numa determinada vila, fizeram o seu show e um deles morreu. Então, e eles eram bem famosos. Então, as pessoas da vila ficaram se perguntando umas às outras, como seria agora, né? Já que um deles havia morrido, qual seria a atitude dos outros dois, né? Como eles se portariam diante da morte do companheiro? E ficaram fazendo essa pergunta entre eles, enquanto os preparativos para o funeral se desenrolava. E aí colocar, prepararam o corpo e aí colocaram numa pira, né, cremado. para ser cremado ao ar livre, né, nessa cultura, nessa tradição. E colocaram o corpo, e aí as pessoas entristecidas olhavam, prestavam atenção nos outros dois, né, nos sobreviventes, para ver que atitude eles tomariam, já que eles só riam, só faziam as pessoas rir. Eles chorariam? E aí, quando o fogo foi ateado, quando atearam o fogo na pira, e o corpo do sábio morto começou a esquentar, muitos fogos de artifício foram lançados para o ar, num,
num colorido imenso, numa barulhada imensa, porque os dois tinham colocado sob o corpo, no corpo, os fogos de artifício. E aí, aquela surpresa fez com que todo mundo que estava à Vibrasse. volta vibrasse euforicamente e começassem a rir, a se abraçarem como numa celebração. E colocaram atenção nos dois que haviam sobrevivido, haviam restado, e eles dançavam, pulavam, gargalhavam, celebrando. E um disse para o outro: imagine se nós deixaríamos que ele tivesse o seu último espetáculo em lágrimas. Né? Que legal. E o nome desse texto é Gargalhada, eu acho. Até, enfim, preciso olhar de novo. É uma história bem bonita sobre como a morte pode ser um momento de celebração, né? Uma alegoria bem interessante. Então, uma historinha do Osho. Osho sempre Legal. Osho sempre é útil. Legal. Eu acho que é isso, né? Como isso. é que estamos de tempo Estamos hoje? super bem. Tão bom, né? Fomos bem. Tá. Sim. Então, eu acho que essa nossa conversa de hoje foi uma conversa um pouquinho diferente, mas é bom também a gente passar um pouco por esses temas, né? Eu acho que é bem isso que a gente conversou um pouco antes, assim, né? Não serve muito que isso seja um tabu. É melhor que ele... Não nos serve muito. Não é um bom serviço prestado que isso seja um tabu. Então, bom que encontramos um espacinho para conversar um pouco sobre isso, né? Sim. Um dia eu prometo mostrar as minhas fotos do cemitério. Vamos botar aqui nessa tela. Vamos fazer um... Obrigada, gente. Obrigada, João. Obrigado, Eva. Até Obrigada, Marcelo. Boa morte para nós. Obrigada. Valeu.